Esse tema é interessante, né? Por que você não consegue silenciar? Né? E quando me veio esse tema, eu lembrei de um amigo meu que eu encontrei depois de muitos anos. Ele era amigo, a gente sempre estava junto. E eu reencontrei ele depois de mais ou menos uns 5, 6 anos sem se falar. Eu estava no consultório, ele marcou para conversar comigo e ele foi fazer uma consulta. E eu conversando com ele, né, eu percebi alguns pontos ali de tristeza, alguns pontos até de uma depressão leve ali, ansiedade, etc. Aí eu perguntei pra ele, falei, cara, quando que você fica sozinho com você? Quando que você realmente para e fica só você? Ele falou, não tem esse momento. Não tem, eu tô sempre com alguém, na casa de amigo, eu saio do trabalho, eu vou na casa de amigos e tudo mais, pra eu poder... Agora eu tô caindo de sono, aí eu vou pra casa. Eu falo, tá, então você não tem esse momento com você mesmo. Eu, não, entendi. O que isso quer dizer, tá? Por que eu tô contando isso pra você? Às vezes você é assim, né? A gente tá sempre... Tem pessoas que estão sempre se distraindo. E se você está sempre se distraindo, isso é muito perigoso em termos de encontrar a si próprio. Nós nós temos a necessidade de entrar em silêncio, entrar num processo silencioso dentro de nós. E quando eu comecei a meditar, anos e anos atrás, eu já medito faz, deixa eu ver, uns 15 anos mais ou menos. Uns 15 anos mais ou menos. Mas se você não medita, eu vou te dar algumas dicas em um vídeo, tá? Como meditar. Como meditar. Facilitar para poder meditar, tá? Por que eu falo isso? Deixa eu até anotar aqui, para não esquecer. Vou colocar aqui. Eu sempre tenho uma listinha de temas aqui para falar com vocês, tá? Coisas que vocês colocam nos comentários e tudo mais. Aí eu organizo aqui. Eu gosto de organizar para poder explicar para vocês e não perder o que vocês precisam. É importante a gente entrar no processo de silêncio. Mas por que você não consegue? Porque você está muito apegado, muito apegada aos seus pensamentos, às suas distrações. A nossa mente, ela não para, ela está sempre em looping. Né? Se você parar para anotar, e esse é um exercício muito bom que eu passo para os meus clientes, tá? Anotar os seus pensamentos, você vai ver que seus pensamentos, eles são repetitivos. 90% do que você pensou hoje, você vai pensar amanhã. Então, os nossos pensamentos acabam trazendo um padrão de pensamento, consequentemente um padrão de sentimentos e, consequentemente, um padrão de comportamentos. Daí entram os hábitos onde as pessoas querem mudar. Tá? Então, a gente tem que entender o que você pensa, né, primeiramente. Mas em termos de silêncio, Michel, como é que funciona? Quando a gente fala de silêncio, a gente está falando de você não colocar nada. Nada. Quando é o momento onde você fica realmente em silêncio. Tem gente que acorda, já pega o celular. Já entra em problema, em trabalho, etc. Ou nem que não seja isso. Mas você está lá no celular, olhando, às vezes, Instagram, feed de outras pessoas, a vida das outras pessoas. Você já está se alimentando informacionalmente de informações do mundo, das pessoas, tá? Eu gosto de acordar, eu não pego o celular, eu vou lá, né, eu saio da cama, né, que eu tô com a minha esposa, vou lá na sala, sento e medito. Eu gosto de fazer isso, de meditar dessa forma. E fico em silêncio, ao menos 10 ou 15 minutos ali na parte da manhã. A primeira coisa que eu faço ao acordar, entrar em silêncio. Não sou fã, já fui, mas não sou fã de acordar e colocar música. Eu quero silêncio. Depois do silêncio, eu faço as outras coisas. Vou lá escovar o dente, música, etc. Se tá muito calor, eu vou lá. Eu suo muito à noite, né? Então eu gosto de acordar, às vezes tomar um banho, escovar o dente e depois meditar. Ou não, eu pego, faço isso, medito e depois tomo um banho. Depende ali da rotina e de como eu tô em questão de horário, calor e etc. Né? Mas a primeira coisa que eu faço basicamente no dia é entrar no processo de silêncio. O silêncio nos faz conectar com nós mesmos. Né? Porque a gente está tão turbulento, está numa era tão informacional, a informação vindo de tudo que é lado. E às vezes você tem que fazer um jejum de informação. Realmente um jejum de informações. Para de assistir vídeos. Até aqui, se você quiser.
para de ouvir música o tempo todo, ou às vezes até colocar frequência, mantra. Teve uma época que eu estava sempre com mantra e com frequência. Mas ele é bom, é bom. Porém, depende do seu objetivo. Porque quando você está querendo se encontrar, é importante que você não tenha nenhuma influência energética. Quanto menos influência energética, melhor. E a música traz uma influência energética. Se eu coloco um mantra, uma música que está em tom menor ou em tom maior, se eu coloco uma que está mais relacionada a sonzinhos de fantasia, outros que está mais em sonzinho egípcio, é natural que a minha consciência seja levada para algo desse tipo. Né? Eu não entro no processo de silêncio, eu só entro em um outro estado influenciado por essa música. E quando eu falo de silêncio, eu estou falando de sou eu e eu. Eu comigo mesmo, com a minha própria energia, com a minha própria influência. E, às vezes você não consegue entrar em silêncio porque você está fugindo de encontrar a si próprio. Você está fugindo, você está simplesmente numa fuga de olhar para você mesmo da forma mais pura. Você está sempre se distraindo com música, com amigos, ou com não consegue ficar sozinho. Né? E a solitude, ela te ajuda. Ela não é que ela te ajuda, né? Porque tem a solidão e tem a solitude. A solidão é, eu estou no meio de uma multidão e me sinto sozinho. A solitude é, eu sou o suficiente para mim mesmo. A minha própria companhia é o suficiente. E eu vivi em solitude por muito tempo. Né? Então, pode falar que nos últimos 5 anos da minha vida foram muito intensos. Então eu tive um processo de solitude muito forte. Né? Até eu encontrar a minha esposa. E ela também passou por um processo muito parecido comigo. Né? Então a gente está junto hoje por quê? Porque nós aprendemos a ficarmos bem sozinhos. Nós somos felizes sozinhos. Eu não estou com ela para que eu preencha algum vazio e ela não está comigo para que eu preencha algum vazio dela. Nós estamos juntos porque nós escolhemos estar um com o outro e compartilhar a vida um com o outro. Né? E muita gente fala, né, de nós dois que, nossa, é muito diferente a energia de vocês dois como casal. Né? Tanto que tem trabalhos, tem a mentoria e integração que nós fazemos juntos, tem trabalhos em empresas que nós fazemos juntos, tem trabalho com casais que nós fazemos juntos. Nós trabalhamos juntos em alguns trabalhos, além dos nossos individuais. Por quê? Porque a gente realmente complementa o estado do outro. Eu digo complementa, porque sempre um complemento ele é a mais. Completar o outro é um vazio, né? Eu não sou completo, eu preciso dela. Não, eu não preciso dela, assim como ela não precisa de mim. E é uma escolha. Mas por quê? Porque nós aprendemos a ficar no vazio, no silêncio vazio. Aprendemos a ficar no silêncio com nós mesmos. Ela passou por um processo de vida muito parecido com o meu. Então nós nos encontramos agora. Né? Trabalhamos juntos, acabamos trabalhando juntos. E no meio desse trabalho a gente acabou se conhecendo mais profundamente e acabamos ficando juntos. Né? Temos um filho que está ali, meu filhotinho está ali, dormindo, né? Vai fazer 3 meses. E o silêncio, lembre disso. Tá? Você não precisa de música para meditar, para ficar em silêncio. Você não precisa dos seus pensamentos. Você não precisa de um mantra, de uma frequência. Mantra e frequência ajuda. Eu já usei muito, tá? Eu não estou falando que é errado. Não estou falando para você não usar. Mas se o seu objetivo é entrar em silêncio e uma conexão mais profunda com você mesmo, com você mesma, tenha em mente que o silêncio total, sem nenhuma interferência energética, e o som é energia, é vibração, vai te trazer uma conexão mais pura, sem interferência com você mesmo. E isso talvez seja difícil para você, por quê? Porque o ego não quer o silêncio, o ego teme o silêncio. Porque eu começo a encontrar algumas raízes muito fortes dentro de mim. Às vezes você consegue acessar suas sombras, e dói você enxergar suas sombras. Dói para o ego perceber que esteve errado em alguns momentos. Dói para o ego saber que às vezes você tem alguma maldade dentro de você. Você fez algo para prejudicar alguém. Né? E aí tem N relatos de diversas pessoas que precisa me perdoar, precisa ir trabalhar isso em mim, porque começou a enxergar. E enxergar dói. E você só consegue enxergar num processo de silêncio. Para você enxergar realmente, vai além do intelecto. Vai além da racionalidade. E se vai além da racionalidade, é onde?
é intuitivo e é silêncio. Você não precisa entender tudo. A nossa mente, ela é condicionada a querer entender tudo. Mas eu te digo, você não precisa ter a compreensão de tudo no absoluto. Não precisa. Deixe passar pela mente, desapega do processo de querer entender e só deixe ser. Opa, eu tenho isso aqui dentro de mim e agora com isso eu vou conseguir me limpar. Sempre no processo de silêncio. O silêncio cura muito mais do que anos de terapia. Isso é muito forte e eu aprendi isso na prática. Tá bom? Gratidão por estar aqui. Ayla Cash, fique com Deus.